Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som? Sabe Som, que é um podcast quinzenal 100% dedicado à música e assuntos que orbitam o tema. Diretamente da Zona Oeste de São Paulo, gravado e produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e também com a distribuidora Trattori. Episódio número 3, continuando o papo sobre música boa com Alexandre Matias. Papo interminável, né? Só esse tema aí, música boa, música ruim. E a gente nem falou de elitização. Cara, e vocês não fazem ideia o quanto a vida no estúdio passa voando, né? Passaram 15 dias, a gente nem viu. É isso. Bom, o episódio anterior terminou com o pitaco valioso do GG Albuquerque, que produz o podcast Embrasado com o também pesquisador Igor Marques. Dando continuidade, então, ao papo sobre música boa, que começou no episódio anterior, a gente retoma com a fala do GG sobre cultura do funk e as cenas locais para muito além do Rio de Janeiro. Então essas cenas locais já existem há muito, muito tempo, mas elas passam a se multiplicar e tomar diferentes contornos, se intensificar, principalmente com a descentralização do consumo de música e de facilidade de produção na era da internet, né, dos softwares e tudo mais. Fruity Loops, Ableton, mas principalmente o Fruity Loops. E aí essas cenas locais vão tomando características muito específicas das suas cenas que estão ligadas à história de cada uma dessas cenas, né? Em BH você tem o estilo que alguns chamam de minimalista, né? Que usa sons mais agudos, né? Contrariando quase que toda a lógica da música eletrônica de pista, né? São sons mais agudos, muitos espaços vazios entre as músicas e diferentes tambores, assim, eles usam diferentes padrões de tambores para construir o mesmo beat. Aí, em Pernambuco, você tem o brega funk, que nasce muito da mistura do funk carioca que os MCs ouviam, MCs que cantavam em bares de corredor, com aspectos do cancioneiro romântico do Nordeste. Isso acaba se transformando depois, atualmente, para uma coisa que é muito imprevisível e sem muitas filiações aparentes. Eles criam ritmos quebrados e assimétricos que servem muito para a dança, assim, muito pensando na dança, na habilidade, no virtuosismo do corpo dos dançarinos do passinho. O funk, né? O funk é o grande produto nacional hoje, né? O funk é o grande gênero nacional, não tenho o que falar. Talvez ele seja o único fator de unidade nacional além do idioma que a gente tem. Mais que o samba, né? Mais que o samba. Eu acho que o samba ainda tem uma força, e principalmente uma força de passado, né? De história do samba, que tipo, todo mundo sabe cantar pelo menos um samba. Ou pelo menos tem isso como referência mesmo. Você vai, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul, os caras têm uma ideia de quem é Cartola. A Rádio Nacional, né? A Rádio Nacional teve esse papel, né? Era a preocupação ali do Estado Novo, né? De unificar o Brasil, né? Como criar uma identidade para esse território gigantesco aqui, né? Exato, que é o que a gente está vendo hoje, só que isso sendo desfeito, né? Esse fator, a gente não tem ninguém levantando essa bandeira de que o funk é a música nacional. Primeiro porque cai nessa coisa de que funk é putaria, funk é violência, exaltação do crime organizado e tal, que no fim das contas é uma desculpa estética para uma questão social, né? Basicamente música de preto e pobre. E eu estava comentando aqui, quando a gente estava ouvindo a fala do GG, sobre o livro que o Lira Neto lançou da história do samba. O Lira Neto, que é um dos principais biógrafos do Brasil, a biografia do Getúlio ele fez em 3 partes e agora ele está contando a história do samba também em 3 partes.
Começou, o único livro lançado é o primeiro volume, que é do final do século XIX até 1920, 1930, antes do samba passar por esse período da estatização, antes dele ser reconhecido como um gênero musical, antes da gente falar em samba, porque samba no começo era o encontro, né? Era o baile funk. Sim, exatamente. E aí, cara, você começa a ver tudo que se fala sobre o funk hoje se falava sobre o samba 100 anos atrás. Os mesmos termos. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente, assim, você tem um pouco mais de polidez na forma de ofender. Sim. Mas é só. Não, tem uma coisa, né, do princípio do século XX, né, que o machixe era uma dança libidinosa. Exato. O machixe que hoje você só vai usar machixe se for em novela de época, na hora que entra o vovozinho, né? Hoje tem essa outra conotação, mas já alguém determinou em algum momento que era uma dança libidinosa. Como o próprio samba, né? O samba era coisa de vagabundo, desocupado. E aí tem muito a ver com a história da... Muito a ver, não. Tem tudo a ver com a história da limitação técnica. Porque o samba foi inventado em cima de um instrumento que não era um instrumento rítmico. Né? O violão, quando ganha o papel que tem, né? O samba começa com os instrumentos de percussão, mas o violão acaba se tornando um instrumento central. Né? Me corrija se eu estiver errado. De certa forma, dá para fazer um paralelo com o funk sendo feito com instrumentos eletrônicos, com coisas da alta tecnologia. É esse o paralelo que eu quero fazer. E também um outro paralelo que dá para se fazer com a música popular norte-americana. Tiraram os tambores das senzalas, deixaram os violões e os caras inventaram o blues. Passou pro canto, né? Passou pra voz. E para uma forma quase rítmica de usar um instrumento melódico. E foi exatamente o que aconteceu com o samba. O samba pegaram um instrumento que era essencialmente melódico, no máximo harmônico, e ele vira um instrumento de ritmo. Ele conduz tanto quanto a percussão. E isso era uma desvirtuação do que era o instrumento europeu, originalmente o instrumento português. E como é uma desvirtuação o fiote fazer bumbum tantã no iPhone. Então, com poucos recursos, quanto menos recursos, maior a capacidade de criatividade. E aí tem esse paralelo entre funk e samba, que eu acho que é exatamente a mesma coisa, com um agravante de que o funk é um universo paralelo, coisa que o samba não era. O samba se torna um universo, tem toda a questão, o samba nasceu no Rio ou na Bahia, né? Alguns tipos de samba, né? No Brasil inteiro, né? O funk você consegue ser mais preciso para falar que quando o Hermano Viana deu a bateria eletrônica para o DJ Malboro, começa-se uma produção. Você tem um marco zero. A partir daquilo, isso vai se espalhando por todo o Brasil. Mas se espalha, primeiro, pela facilidade de fazer, segundo, pela identificação que aquela música tem com comunidades no Brasil inteiro, que não se viam reconhecidas no rock, na música que tocava na novela, na MPB, e também por uma questão nacional, que tipo, isso é uma música essencialmente brasileira, feita com poucos recursos, tanto que eu posso fazer aqui em casa, que pode me tornar uma pessoa conhecida aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, aqui no meu estado, eventualmente no país. E isso a gente está vendo potencializado. É até legal fazer um paralelo disso com a música sertaneja, né? Porque a gente vê o sertanejo hoje, o sertanejo é a música comercial que mais bomba no Brasil. Talvez seja, né? Talvez a gente pode fazer, inclusive, essa separação, que o funk seja a música de maior abrangência nacional, enquanto o sertanejo é a música comercial mais bem sucedida. Mas isso não é uma coisa desse século. A história da música sertaneja é a história dos caras saindo do interior e vindo para a capital, tomando porta na cara e falando assim, cara, a gente vai ter que fazer um circuito no interior. A gente vai ter que criar uma coisa pra gente que não tá na capital. E aí, sei lá, chega aquela coisa do Zé Bétio na rádio de São Paulo, que só tem um horário que você pode tocar essa música. 5 horas da manhã. Saca? É o único horário. Mas aí você tem Barreto sendo criado há 60 anos, o maior festival de música do Brasil. Mais tradicional.
E toda uma conotação comercial. A Elis Regina falava nos anos 70 que, tipo, se eu precisava de um jatinho, eu pedia para o Milionário Zé Rico, que não tinha esse nome por outro motivo. Era uma coisa de ostentação, que eles queriam dizer que eles eram ricos, e eles eram ricos mesmo, porque é um mercado que vai se organizando comercialmente, paralelo ao mercado comercial, de forma que resulta nos anos 90, Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, e Estamos em Chororó, e 20 anos depois no Luan Santana. Ou seja, o Luan Santana não é um sucesso por causa do Spotify, ou porque as pessoas decidiram que o sertanejo agora é a moda da vez. Não, é todo um trabalho paralelo que vem acontecendo, está ligado ao agronegócio, está ligado à expansão do mercado de cerveja no Brasil, mas é um mercado paralelo que, tipo, hoje domina as rádios e a maioria das pessoas, pelo menos, reconhece um sertanejo do mesmo jeito que reconhece um samba, mas ele não é música boa. O GG, ele é responsável pelo podcast Embrasado, e ele fala muito sobre isso. Ele estuda música periférica, né? Uhum. E aí ele fala, né, um pouco do aparecimento da Malu Magalhães, né? Que apareceu como um fenômeno de internet e tal. E ele fala que quando a Malu apareceu, e aí tinham os vídeos dela no YouTube, acho que já era no YouTube, que estavam batendo ali 300, 400 mil, você já tinha artistas de funk batendo 1 milhão, quase 2. E aí, assim, a popularidade, a quantidade, para um vale, para o outro não. Né? Isso eu digo, eu, pessoa física, como artista, né, que às vezes me incomoda um pouco o maniqueísmo de você moldar a informação a seu favor, né? Para fazer valer aquilo que você quer, e que muitas vezes simplesmente não tem explicação. A gente gosta das coisas porque a gente gosta, e é isso, né? O sertanejo fez o circuito alternativo dele, né? No interior. O samba fez o circuito alternativo dele nas periferias. Hoje, em algum momento ele começou a dividir um espaço com rap, depois com funk e tal. E esses mercados todos eles foram se proliferando e foram, né, foi dando certo. E era uma coisa que eu já sentia aqui em São Paulo nos anos 90, que era uma coisa muito anunciada. Porque nessa do eu gosto de tudo, menos tudo, só sobrava as 7 melhores da Jovem Pan. Não sobrava muita coisa além disso, né? Era muita informação vindo de fora, muita banda de fora. E mesmo assim, mesmo o MPB, né? Era uma coisa que tava totalmente desaquecido, né? Ninguém... Nos anos 90, o Caetano, pelo menos aonde eu circulava aqui, né? Numa região mais central aqui em São Paulo, ninguém queria saber do Caetano. E é a época que o Caetano mais vende disco, né? A primeira vez que o Caetano consegue vender 1 milhão de discos é nos anos 90, quando ele grava sozinho do Peninha. Final dos anos 90, né? Bem... É isso, bem na época que ele tá ali, Fina Estampa, Songbook norte-americano, que ele teoricamente não tem mais a importância criativa. E é isso, ele vai vai atrás do Peninha, que é um cara altamente popular, né? No filme do Brega, né? No Brasil, que os caras falam, né? Falou assim, quem pagava as contas, né, da MPB era o Brega, né? Exato, é o trabalho do Paulo César de Araújo. Um livro que eu recomendo muito, Eu Não Sou Cachorro Não, que é Música Cafona e o Brasil dos anos 70. Ele toca em vários pontos sobre isso, ele fala uma coisa muito boa, entre várias coisas. Cada capítulo ele pega um artista específico para falar sobre um recorte da separação do que é a música boa e o que é a música ruim. Ele tem uma frase que ele fala que na ditadura militar brasileira dos anos 70 foi a única época no Brasil que houve democracia, que é a democracia do sarrafo, que tanto o pobre quanto o rico apanhavam igual da polícia. Depois daquilo, os ricos pararam de apanhar da polícia. E ele cita, no capítulo que ele fala do Odair José, que tem a música sobre a empregada doméstica, ele fala que o quarto de empregada doméstica é o apartheid brasileiro.
A entrada de serviço do elevador é o apartheid brasileiro. É uma coisa não dita, mas é uma regra. Todo apartamento no Brasil Sim. tem um quarto de empregada que é uma mini senzalinha. Sim. Né? E aí a gente acaba... E ele comenta, tô abri essa janela aí para falar disso, que ele comenta que o Milton Nascimento ir gravar em Los Angeles com o Dave Sanborn era possível porque o Nelson Ned é tipo a bossa nova lotou o Carnegie Hall no começo dos anos 60, numa apresentação que até hoje muita gente fala que foi meio fiasco, que não foi exatamente o que parecia. O Nelson Ned lotou 4 vezes o Carnegie Hall. E ninguém fala disso. Né? O Nelson Ned é um artista maior na América Latina do que o Roberto Carlos. Voltando aqui um pouquinho no assunto, só para concluir aquela história do funk, das cenas locais, chamar mais uma vez o pitaco valiosíssimo do GG Albuquerque. E aí tem também o Tecnofunk em Belém do Pará, tem o beat fino, que é um beat hiper agudo lá do Espírito Santo, e tem o 150 BPM do Rio de Janeiro, que nasce de uma necessidade técnica mesmo, que surge, porque os DJs mais novos, por volta de 2017, começaram a pegar as músicas do funk, que eram produzidas quase que inteiramente em 130 BPM, e foram acelerando essas músicas para agitar o baile, para fazer a coisa ficar mais para cima, né? E eles aceleravam isso e ficava distorcido, né? Aí se criou a necessidade, a gente precisa produzir músicas em 150 BPM, músicas já feitas em 150, para que soe bem, né? E aí foi onde entrou o DJ Polivox e fez a primeira batida no 150 BPM, que é chamado o Tambor Coca-Cola, que inclusive é muito curioso, porque ele fez essa música gravando e mixando o som de uma garrafa PET batendo na porta do quarto dele, que o filho dele batia, ele pegou, gravou, mixou e fez o Tambor Coca-Cola. Aproveitando então o momento das participações especiais, chamando o pitaco do Lucas Prata, que participou também no episódio anterior sobre música boa. Lucas Caju também é muito atento a todo esse movimento de cultura popular, música pop brasileira. O gosto por música também ele está atrelado a afetividades. Por exemplo, eu, Lucas, sou sergipano. Meu apelido é Caju porque eu sou de Aracaju. A minha formação na adolescência basicamente era de outubro a fevereiro, as rádios de Aracaju tocando axé music. De março até setembro, forró. Eu me formei muito a partir de forró. E forró eletrônico, forró de calcinha preta, forró de Aviões do Forró, forró de Garota Safada, Wesley Safadão. Essas pessoas me influenciam e eu tenho memória afetiva por elas. Isso faz com que essa música seja melhor ou pior? Não necessariamente. Eu gosto, eu acho boa. Inclusive, há coisas no forró eletrônico que eu acho ruins. Isso é um parâmetro individualizado, mas eu não consigo pegar isso e polemizar sobre o gênero completo como algo negativo, até porque ele tem uma complexidade mercadológica interessantíssima, o que o torna também, de certa forma, rico, vasto. A mesma coisa que, para mim, o maior fenômeno cultural que está acontecendo hoje no Brasil, que é a explosão do brega funk de Pernambuco. Para a pessoa que acha que funk, com toda essa margem de preconceito que é inerente, visto, inclusive, a prisão do DJ Renan da Penha, recentemente, o fundador, o pensador atrás do Baile da Gaiola, aqui do Rio de Janeiro, do Complexo da Penha, que foi preso por uma questão que passeia muito por racismo. Mas voltando a Recife, você pega esse fenômeno do brega funk, é um fenômeno que tem passinho, uma nova dança, que tem duelos, que tem uma explosão de vídeos viralizados, que tem linguagem corporal, que tem linguagem de texto, que tem linguagem melódica, que revoluciona o brega original, mistura com o funk do Rio de Janeiro e se transforma em uma coisa completamente nova, feita na periferia. Eu vou julgar isso como algo ruim? Não, você pode até não gostar. Mas, cara, há muitas potências que estão sendo misturadas nisso aí.
Para finalizar, eu vou falar de uma característica que eu acho muito interessante no maior gênero comercial do Brasil hoje, que é o sertanejo. O sertanejo ele se reinventa, principalmente pela influência de muitos gêneros que dão sobrevida e oxigenam esse ritmo. O último é a bachata. A bachata é um gênero da República Dominicana, cujas principais características remetem muito ao nosso brega. É um bolero um pouquinho acelerado, que foi, evidentemente, marginalizado na sua fundação, mas acabou virando uma coqueluche popular em toda a América Latina. Hoje, a bachata compete com o reggaeton. São os dois mercados que dominam a América Latina. Você ouve o sertanejo absorvendo esse fenômeno e reconfigurando a maneira como é tocado a partir disso. Você pode até não gostar da música, mas há valor nisso também. As músicas... O primeiro hit da Marília Mendonça, Infiel, por exemplo, Marília Mendonça, a cantora mais popular do Brasil hoje, mais que a Anitta, mais que a Ivete, é uma bachata. Jogando as Traças, a música mais tocada no passado, é uma bachata. Ou seja, um gênero nacional que está sendo reinventado a partir de uma influência dominicana. Eu vou classificar isso como ruim? Não necessariamente. Pode ter músicas boas, pode ter músicas menos qualificadas, mas há valor nisso. Grande Caju, Lucas Prata, dando a opinião dele aí mais uma vez sobre esse assunto aí, sobre a coisa da música boa. Música boa que eu acho que a essa altura a gente já pode seguramente dizer que não existe, né? Existe, claro que existe, e é você quem determina. Ah, sim. É isso. Não quem existe determina é o próprio ouvinte. é o próprio ouvinte, né? Porque eu acho que também tem um exercício aí de você, ouvinte, entender por que você acha essa música boa. Por que você gosta? Tem razões afetivas. Às vezes era uma música que eu escutava muito quando, um monte de coisas dos anos 80, que são consideradas horrorosas, me tocam fundo, porque eram músicas que eu ouvia quando eu tinha 8 anos de idade. Sabe, sei lá, do mesmo jeito. Graças a Deus, meus pais me deram uma criação com muita cultura, eu ouvi muita música em casa, sei letras inteiras do Gil, porque estão no meu inconsciente. Mas também Van Lins, também Simone, que são coisas que eu não gosto, mas batem, sabe? Eu discuto determinada música do Ivan Lins, eu sei que eu não gosto. Todo esse repertório de rádio dos anos 80, que a gente sabe todas as músicas da Alfa FM, né? Porque a gente cansou de ouvir esse negócio, né? Bate nesse lugar da afetividade, bate no lugar da infância. A turnê do Sandy Júnior agora, né? Exatamente isso, né? Na verdade, essa coisa da turnê do Sandy Júnior que me deixa mais horrorizado é gente que não era fã na época e que agora né? ou gente que não tinha idade para ser fã do Sandy Júnior. Isso, na verdade, tem uma outra discussão que vai para além da música, mas essa geração aí que passou do analógico para o digital, ela é muito mal resolvida em relação a qual geração ela pertence. Sim. Então fica muita gente com a nossa faixa etária, 40 e poucos, querendo agir como se fosse millennial, sabe? Querendo consumir, sei lá, os dois Lollapaloozas dos 2 últimos anos eu queria ir. O do ano retrasado para ver, o do ano passado para ver a Lana Del Rey e o desse ano para ver os Arctic Monkeys. E eu não fui porque Lollapalooza, cara, eu não aguento mais, não tem idade, sabe? Desculpa. Ficar em pé, ir voltar um perrengue e tal. E eu tava assistindo pela TV e assistindo e falando, puta show foda, eu devia estar lá. Eu falei, não devia estar lá. Esse show é para assistir num teatro. Infelizmente, a gente não tem esse lugar. E aí você obriga todo um público de mais de 40 anos a consumir música como se tivesse 20. Tiver que esperar o show do Imagine Dragons, do BTS, sei lá que merda. Porque eu quero ouvir muito o Strokes, que é inclusive o headliner do próximo Lollapalooza. Os Strokes. Cara, eu toquei no Lollapalooza em 2013. E aí eu tava com o Criolo, a gente tocou no sábado, no domingo eu voltei. E aí tava com o pessoal, não sei o que, aquela coisa, vamos lá ver o Pearl Jam, não sei o que. Eu falei, putz, beleza. Vamos aí, domingão, não vou ficar em casa, vamos aí ver o Pearl Jam. E enquanto eu tava esperando, tinha uma banda, cara, eu nunca tinha ouvido falar dos caras, eu não guardei o nome. E aí tava lá, eles estavam num palco ali do lado, e tava morno,
o show. Uhum. Aí, de repente, os caras começaram a tocar uma música lá e, cara, acendeu a plateia de um jeito e todo mundo virou aquela gritaria e vinha gente correndo de longe pra chegar ali. Eu falei assim, gente, alguém me explica o que tá acontecendo? Aí o cara que tava com a gente virou e falou assim, essa é a música deles que tá no Guitar Hero. E aí, e essa música é ruim? Cara, Sabe, pra as mim- pessoas que saíram correndo pra teve- ouvir essa música, eles tinham uma relação com ela. Que exatamente. pra elas, essa música é boa. Quem- Agora é a boa, vou lá Quem correndo. sou eu pra julgar pessoas que jogam videogame? Mas eu achei muito curioso. Eu falei assim: olha só, mais um canal de chegar no público, né? E Guitar não Hero. para, né? E não para. Cada hora a gente tem novos canais. Todos esses artistas desse mainstream paralelo, ou do underground, ou da cena independente, todos eles têm canais completamente diferentes. Você não tem... Acho que a principal característica desse nosso tempo e de toda essa polifonia de opiniões e vozes é que você não tem um canal principal, né? Sim. Por mais que você tenha ainda uma Rede Globo forte, ou uma Jovem Pan forte, ou a Som Livre, ainda seja uma gravadora que tenha uma importância, um elenco que repercute, eles não determinam mais o gosto como era, sabe? Sim. Eles ainda têm uma influência muito grande, mas todos esses outros caras, sertanejo, funk... Acho que também é até legal citar aí, rapidinho também, para não estourar muito tempo, a história da Axé Music, né? Porque eu acho que a Axé Music tem um diferencial muito importante para a história desse novo entretenimento que a gente está vendo nesse século, que é a primeira música que faz sucesso no Brasil inteiro que não é produzida no Eixo Rio-São Paulo. E que nem os seus players, tanto dos artistas quanto os produtores, os agentes, se mudaram para Rio e para São Paulo. Eles continuam lá. Então, independente de você achar a Axé Music boa ou ruim, saiba que eles conseguiram algo que nunca ninguém tinha feito, que é, eu vou aqui, no caso deles, Salvador, mas... Hoje a gente tem gente em Goiânia, no Rio Grande do Sul, em Belém, conduzindo sucessos gigantescos, midiáticos, de centenas de milhares de pessoas são impactadas por esses artistas, que a gente não sabe quem é. O melhor exemplo disso talvez seja o Cristiano Araújo, né? Um cara que a gente não sabia quem era, o cara morre e a gente vai ver que o cara tem milhões de fãs. Sim. Milhões, Sim. né? Centenas de milhares. E um cara que, tipo, eu não sei qual é o hit dele. Tipo, na hora que o cara morreu, eu falei, putz, será que... Não, vou ouvir. Eu não tinha ouvido. E aí é muito engraçado. Você pega, sei lá, todo mundo sabe cantar Pensa em Mim. Sim. Todo mundo sabe cantar Nuvem de Lágrimas. Mas aí os sertanejos do começo do século, não é todo mundo que sabe. Você até... Michel Teló, você, tem o Ai Que Eu Te Pego, mas você não sabe mais do que o refrão. Mas você sabe, mas sabe umas ideias, assim, né? Dormir na praça. Pois é. Né? Sabe, e aí por tem alto. a Silmar e Silmaria, como é que é o nome da... Marília Mendonça, que eu gosto dessa fala do Caju, eu acho importante sublinhar, a maior artista pop do Brasil, isso não tem o que falar, e principalmente maior do que a Anitta e maior do que Ivete. Tem uma coisa do artista pop que aí, de novo, eu vou implicar com os gringos, né? Eu acho que a coisa, quando chega em inglês, tem um verniz, né? Que muitas vezes as pessoas não se dão conta do tamanho das bobagens das letras, né? Porque eu acho que tem muito essa crítica, né? Da poética do sertanejo, do pagode, de ser simplório e tal. Eu acho que as pessoas não baixaram a letra daquela música que você ouve no rádio, música em inglês e tal. Às vezes são umas puta bobagens, sem pé nem cabeça. As rimas mais manjadas do mundo também. Né, eu acho que tem esse verniz aqui que talvez o sertanejo não tenha, mas
tem ali, dialoga diretamente, né? Eu acho que também, por ser uma coisa mais comercial, tem uma coisa que é mais ligada no momento, né? De você sacar qual é a expressão do momento, a gíria que o pessoal tá falando agora, e aí você vai lá, emplaca o sucesso, e aí faz o hit do verão e tal. E isso é arte também, né? É você conseguir perceber o que as pessoas estão... Sabe, todo o fenômeno sofrência é isso, né? Sofrência era um termo que não existia. Sim. E que hoje você fala em qualquer lugar, as pessoas entendem exatamente o que quer dizer. Tanto em termos de sentimento, por que sofrência é diferente de tristeza Sim. ou de melancolia, quanto em termos de som. Sabe? Sofrência é quase um gênero musical, não é propriamente, mas quando você fala assim, meio emo, sabe? Você fala emo, você fala, beleza, tem uma banda de pagode emo. E emo é um gênero musical, mas também é um adjetivo como sofrência que acaba abrangendo coisas estéticas. Mas essa questão do inglês que você está falando, eu acho que tem muito a ver com a nossa autoestima baixa. Sim, total. Que é aquela coisa do... A gente só reconhece o artista quando o cara vai... Quando o gringo reconhece. O cara nem precisa estar cantando em inglês, mas tipo, veio alguém chancelou lá de fora. Então, legal, Cansei de Ser Sexy é legal, Sepultura é legal, Carmen Miranda é legal, sei lá, o João Gilberto é legal, porque veio um gringo e falou, é bom mesmo. E aí tem essa questão, tipo, a Marília Mendonça, nenhum gringo chancelou ainda. Na hora que um gringo vier e falar, essa mulher é a Carly Simon brasileira. Saca? Aí você vai ver críticas e críticas sendo escritas. Sim. As pessoas pegando os discos e analisando faixa a faixa. Sim. Uma outra coisa que o Caju falou também que eu acho muito legal é que tem uma profundidade na cultura, né? Ele listou, né? Você tem vídeo, você tem toda uma estética, né, de produção visual sendo elaborada, você tem o passinho, você tem duelo, você tem uma linguagem melódica, você tem uma linguagem poética, você cria um dress code, né? Você tem a roupa, você movimenta uma economia, né? Você tem toda uma profundidade dentro daquele universo ali, dentro do que você pode julgar como simplório, né, de ser um beat e uma fala, que isso é um traço, eu acho que muito profundo da cultura brasileira, dela não ser simplesmente uma música, né? Esses dias eu vi no Twitter uma thread, uma menina falando sobre altura de mastro da porta-bandeira das escolas de samba. Que massa. E aí, quem são as que usam o mastro, que ela falou que é errado, que é pau da bandeira. O pau da bandeira mais curto, que você segura o pavilhão, que é a bandeira, que você segura o pavilhão com a mão, e isso te dá mais controle do pavilhão, porém é mais bonito o pau da bandeira mais alto, que ela fala quando o pavilhão beija o céu. Então, a beleza tá muito no olho de quem vê, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que no fim das contas, tudo que a gente está discutindo aqui é subjetividade. Cara, tem um parênteses que eu quero fazer, que eu já tô pra te falar isso tem muito tempo, cara. Que é o universo paralelo do K-pop do CCSP, cara. Porque, assim, são as pessoas que mais estão próximas de ver show todo dia e não vêm. Não vem. É uma loucura isso, cara. É foda. Tipo, das coisas mais divertidas de passar som no CCSP é ficar passando som e ver quando o passo do pessoal do K-pop tá junto com o que a gente tá tocando. Total. E eles estão alheios, cara. Total, alheios completamente. Pra mim já é uma grande coisa você saber que é K-pop. Porque muita gente fala, eu adoro esse pessoal dançando dance music, ou então eu adoro esse pessoal dançando música japonesa. Não é música, é K-pop. Se você fala assim, claro que aí tem de tudo, né? Tem gente, inclusive, gente fazendo, como é que fala? Dança de salão. Eu já vi, tá ali. E é basicamente porque o piso é liso, como é o mesmo motivo da São Bento ter começado a cena hip hop em São Paulo, porque o piso da estação São Bento era liso e dava para dançar break melhor. E você tem o fato de você conseguir se ver nos vidros. Sim. Então, e assim, eu acho que no fim das contas isso é só um dos exemplos do Centro Cultural sendo
aproveitado como um espaço de utilização comum. Me sinto muito feliz de trabalhar por lá, porque eu acho que, apesar de ser um centro cultural, ele não é visto como um centro cultural, ele é quase um parque, que as pessoas se sentem parte daquilo. Não se pede... Às vezes a gente tem questões aí com o pessoal dançando, porque às vezes, sei lá, tem um recital de piano e tem um cara ali tocando um BTS no talo e todo mundo dançando. Já teve situações de tipo, galera, dá pra baixar um pouquinho o volume? E os caras falam, não dá. Ele que tá me atrapalhando. Esse piano aí, toda hora que a gente para tem um piano tocando, como assim? Massa demais, Alexandre Matias aqui no Sabsom. É um maior prazer estar aqui, espero vir mais vezes, apesar da gente ter falado pra cacete, né? Bom também. Concluindo então, o terceiro episódio do Sabsom, que contou com os trabalhos técnicos de Kael Rolfsen, uma parceria com o estúdio Ori Music Lab e com a Trattori, distribuidora de música. Confira no link do episódio a playlist feita a 8 mãos sobre música boa, bastante coisa bem variada, e daqui 15 dias tem mais um episódio. Valeu e bons sons.